Para o investidor que está começando hoje na Bolsa de Valor, vai colocar um fundo imobiliário de papel na carteira e ver HCTR11, ele tá num preço legal a se entrar? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, sem muita enrolação, a gente vai passar aqui como que a nossa carteira tá se performando aí nesses últimos dias. A gente vê, sempre quando a gente abre a carteira aqui no Investidor 10, tá esse cara aqui que me deixa encafifado do porquê que tá acontecendo, o que será que tá acontecendo com o mercado global em si, para estar puxando a nossa carteira para o negativo. Várias coisas se passam, tanto na minha cabeça quanto na cabeça do investidor que está começando, aquele investidor que está fazendo seu aportinho mensalmente aí, vê o patrimônio dele caindo, não sabe o que está acontecendo, não sabe o porquê que o patrimônio está caindo. Então existem vários fatores para isso estar acontecendo, como que taxa de juros americana, taxa de juros brasileira, expectativa da redução de juros lá nos Estados Unidos ou não. Aqui também tem casas de análise, estavam prevendo aí que a taxa de juros brasileira ia cair, só que já tem casas de análise falando que pode ser que aumente. Então toda essa combinação de todos esses fatores aí afeta a nossa carteira. Só que lembrem, investimentos é sempre por longo prazo, então coloquem na cabeça suas que investir é sempre por longo prazo e o que? Acumular mais cotas. Geralmente quando acontece sempre aí essas incertezas no mercado, a gente sabe que o mercado em si tende sempre a cair, só que nessa daí de cair, abre-se oportunidades boas de compras, lembrando de ótimos ativos. Nem o ativo que a gente também tem em carteira que é importante ressaltar que é recomendação de compra, tá? Então vamos dar aquela passada na carteira só para vocês verem o que está acontecendo. Recentemente também, sabe aquela quirela que fica na carteira? Eu comprei mais 3 cotas aqui de CPTS 11 só para a gente estar registrando aí. Então de 335 a gente foi para 338. Nas ações aqui, no último vídeo, acho que eu só aumentei um pouquinho da posição em Vale em relação àquele rendimento, o dividendo que ela me pagou. Não fiz mais nenhuma aí atualização na carteira, né? Só que pessoal, então vamos colocar aqui, vamos editar a coluna aqui, vamos colocar a rentabilidade para a gente ver se realmente estamos perdendo em todos os ativos aí conforme estamos vendo essas variações negativas aqui. Então vamos editar a coluna, vamos colocar a rentabilidade. Eu queria também colocar o preço aqui justo do Bazin e do Graham, só que para ativar isso aqui precisa pagar aqui o investidor 10. No momento não vou fazer isso. Então vamos editar a coluna aqui também nos FIIs, vamos colocar aqui a rentabilidade para a gente ver o real, ver se realmente a gente está perdendo. Então vamos subir aqui nas ações, ó. A gente vê que já deu uma mudada na cara aqui dos ativos que a gente tem em carteira. A gente pegar para ver, Vale, a gente está com uma variação negativa de menos 6,39%, só que a rentabilidade da ação em si a gente está positivo, por quê? Porque o ativo está pagando aí os rendimentos de 3 em 3 meses, né? Nem sempre é em 3 vezes, mas ele está pagando os rendimentos dele. Então, pessoal, ação ou FII pagou o rendimento, não tira ele não. Pega lá, reaporta, compra mais cotas. O segredo da gente vencer aí o CDI, vencer o IPCA aí ao longo do tempo, a gente sempre pegar esse dinheiro que a gente recebe aí do dividendo e reaportar, comprar mais ativos, acumular mais cota aí dos ativos. Então, estamos com a rentabilidade positiva aí de 4,03%. Na Taurus a gente vê que a gente está em menos 23,82%. A gente sabe que Taurus é uma posição minha que eu comprei para um ganho de ativo futuro e uma empresa que futuramente também possa sempre estar pagando aí dividendos aí constantes. Então a gente apostou também aqui na Taurus. Home 3 também estamos com a expectativa para o final do ano também de anunciar aí pagamentos de dividendo. Marfrig, que foi um dos ganhos aí que a gente acertou e acertou muito aí ao longo do tempo. A gente entrou nela aí a um preço médio de 6,11%, focar em boas empresas que pagam bons dividendos aí ao longo do tempo. Só que também tem que ter aquele percentual na carteira que é aquela empresa de crescimento, que a gente vê aquela pequena empresa que a gente analisa ela e vê lá no futuro, pô, essa empresa aqui é uma empresa bacana, uma empresa legal, que vai trazer um retorno legal aí, vai trazer um benefício legal aí para a sociedade. E às vezes ela está sendo negociada por um preço que a gente, pô, futuramente essa empresa aqui pode chegar aí a dobrar, triplicar o valor dela. Foi o que aconteceu com o Marfrig. Quando eu entrei aqui, a gente pagou R$ 6,11. Era uma das empresas que eu estava aí mensurando para mim ter em carteira, porque, como eu falei no último vídeo para vocês, sou um belo entusiasta e consumidor de carne. Então eu gosto do negócio em si. Então a Marfrig era uma das empresas aí que, na minha opinião, eu
conseguir ver que no futuro ia ter algum benefício. Então a gente está ganhando aí 136% em cima em relação ao preço que a gente entrou. Tô ganhando? Tô, mas para colocar realmente esse lucro no bolso eu preciso vender, que é coisa que eu não vou fazer agora, porque provavelmente vai ter anúncio aí de dividendo e vai ser dividendo gordo. Então vamos esperar aí esse anúncio de dividendo para mim ver depois o que eu vou fazer com esse ativo. Então, REC V3 também a gente está aí negativo na rentabilidade em relação ao que a gente pagou, né? Só que a variação a gente está positivo aqui. Sanepar a gente está com 40%, Klabin também a gente está com 3,38%. E a Taurus, que foi aquela lá que eu fiz a cagada, em vez de ter comprado o Taurus 4, eu comprei Taurus 3. Mas vamos aqui para o IFIX, que é o que interessa. E bom, vamos tentar analisar o que está acontecendo com a nossa carteira, por que os nossos fundos imobiliários ele está tendo uma desvalorização tão grande aí em relação aí ao preço que a gente pagou. A gente sabe que se o mundo em si está vivendo uma recessão global, tanto lá a expectativa de taxa de redução de juros lá nos Estados Unidos, se vai reduzir, se não vai. Aqui no Brasil também estávamos com expectativa de redução da taxa de juros, só que já tem casas de análise falando que pode ser que aumente a taxa de juros aqui no Brasil. Isso influencia diretamente no preço dos fundos imobiliários de tijolo, vai desvalorizar um pouquinho mais aí esses fundos imobiliários de tijolo. Pode ser que fundos imobiliários de papel também se beneficiem desse aumento aí da taxa de juros. Vamos dar um exemplo aqui do HGRU, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos pegar aqui a cotação do IFIX, antes para a gente dar uma olhada. Se a gente filtrar aqui nos últimos 5 anos, a gente vê aqui que em meados aqui de 2019, entre 2020, deu uma queda brusca aqui. O que é esse movimento aqui anormal que foi feito no mercado? Pandemia, foi fechado galpões, tinha mercados fechados. A gente sabe que deu uma desacelerada na economia global. Isso influenciou muito aqui nas cotas dos fundos imobiliários em si, tanto que se a gente pegar o HGRU para fazer uma análise aqui dos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo em si chegou aí a bater suas mínimas aí de R$ 85,00, 83. Então quem comprou na época de crise, lembra que toda crise existe por oportunidades. Então quem comprou aqui em meados de crise aqui a R$ 87,00, 82, hoje se segurou a cota até hoje, já teve um ganho de variação aí de mais de R$ 40,00 aí em si. Teve também o pagamento de dividendos, que o fundo, independentemente que ele passou por essa crise, por essa pandemia, ele nunca deixou de fazer o quê? Pagar dividendo. Só que o FII em si ele sofreu com essa desvalorização da cota. Se a gente pegar aqui para venda o HGRU, hoje em si ele está sendo negociado pelo preço que ele vale, que é o que? Os R$ 125,70. Eu tô com um preço médio de HGRU nos R$ 127,00. Só que lembre que eu falei para vocês, eu ativei a aba aqui da rentabilidade só para a gente ver se realmente estamos perdendo aí com o HGRU. Se a gente pegar para ver aqui todos os FIIs, a gente sabe que estamos com uma variação de menos 1,75%, só que a rentabilidade aí, com os dividendos que ele paga, a gente está positivo aqui em 7%. Mesma coisa, CPTS11, a gente está com uma variação negativa de menos 4,71% no preço da cota, só que a rentabilidade acumulando os proventos, a gente está positivo em 4,18%, HGLG11 também. O único FII que a gente está aí negativo em relação também aí a preço e rentabilidade é o que? HCTR11. HCTR11 foi aquela pimenta que eu tenho em carteira, não sei se você tem em carteira, aquele fundo que é o que? Um fundo high yield. O que é um fundo high yield? Aquele fundo que tem um alto risco, só que o retorno, a rentabilidade que ele paga para você, ele é maior. A gente apostou nele aí numa queda que deu bruscamente, a gente entrou num preço médio de R$ 68,00, só que não imaginei que ele ia chegar onde ele está. Só que agora vamos pensar de uma forma diferente. Para o investidor que está começando hoje na Bolsa de Valor, vai colocar um fundo imobiliário de papel na carteira e ver HCTR11. Ele está num preço legal a se entrar? Pode ser que sim, pode ser que não. Na visão daquele investidor que tem ele carteira há mais de um ano, o cara não vai recomendar a compra. Fala, não compra esse fundo aí, que esse fundo é uma bosta, que esse fundo ele desvalorizou muito, porque está acontecendo N problemas aí no fundo. Só que a gente sabe que o fundo em si não deixou de fazer o que ele faz, que é o quê? Pagar dividendo.
todo mês o fundo, independentemente do que ele está se passando, dos problemas em si internos que o fundo está acontecendo, a gente sabe que o fundo está com alguns calotes, só que ele não está deixando de pagar dividendo, então é interessante para o investidor que está começando agora entrar no fundo, porque a gente sabe, ele está R$ 29,00, só que ele está pagando mais de 1%, então quem está comprando agora está entrando num preço bom, por quê? O mercado em si, o mercado financeiro em si, ele é cíclico, então a gente tem que aproveitar esses momentos de queda do mercado em si para entrar com uma posição de compra em bons ativos. E a gente sabe que todo investidor tem a sua estratégia do quê? De investimento, seja ela com renda mensal, com ganho de valorização de cota, com criptoativos, cada um tem que ter a sua estratégia traçada. Eu, Ailton, estou tranquilo aqui com os meus FIIs em relação ao que está acontecendo com eles, porque eu sei que é uma coisa natural, é um ciclo que o mercado em si está vivendo hoje. Eu, Ailton, ficaria preocupado no quê? Por exemplo, a HGRU. A GRU tem como locatário aí lojas pernambucanas. Aconteceu algum incêndio aí no barracão da Pernambucanas, afetou um estoque, que esse estoque aí não vão conseguir pagar o aluguel pro FII. Teve algum saqueamento, aconteceu alguma coisa anormal em relação a esse locatário que a gente tem, que o FII tem em carteira. Ailton, mas aonde eu encontro esse tipo de informação? Um relatório gerencial. Vamos abrir aqui o relatório gerencial só para você entender. Então, como eu falei para vocês, se a gente pegar aqui para ver o relatório gerencial, onde tem todo tipo de informação que você tem que pegar para ler, dar uma passada lá, para você entender quais são as estratégias, o que está acontecendo, o que o FII está comprando, o que o FII está vendendo. Então, é sempre bom, pessoal, você pegar e fazer uma leitura aqui no relatório gerencial. Ó, se a gente vê a cota do valor do mercado sendo negociada aí a 127, só que a cota patrimonial, que é o que? O valor do FII é 125,56, então o FII está sendo negociado pelo preço que ele vale. Legal, eu ficaria preocupado também nesse quesito aqui, ó, vacância. Vacância física e vacância financeira. A gente vê que o FII e vacância física dele é uma porcentagem bem pequena, ele está com 1,3% de todos os móveis físicos que ele tem, 1% dos móveis físicos está com vacância, que não tem nenhum locatário. Vacância financeira dele está zerada. Vamos se pensar assim do modo mais fácil. Por exemplo, você tem 5 casas de aluguel. Essas 5 casas de aluguel, cada um te paga R$200. Então você recebe aí R$1.000 por mês. A vacância física seria o quê? Dessas 5 casas, uma casa não está alugada. Então, em vez de você receber aí os R$1.000, você está recebendo 800. O que seria a vacância financeira? Por exemplo, você tem aí as 5 casas alugadas. 1 ou 2 os inquilinos atrasou um aluguel agora, não pagou um aluguel esse mês, não pagou o aluguel outro mês, então você está tendo aí uma vacância financeira em relação aí a esses imóveis que você tem. Aí é o que? É o momento de você ficar preocupado. Não tá legal. O que a gestão tá fazendo para contornar essa situação? O que está sendo feito aí? Está sendo negociado alguma coisa com o locatário? Então eu ficaria muito preocupado se tivesse aqui uma margem superior a 5%, 10%. Então, peraí, vamos analisar, vamos ver o que tá acontecendo. É interessante ainda continuar no FII? Se sim, se não, entendeu? Então é sempre bom você pegar para ler aqui o relatório. A gente consegue acompanhar que tem todas as composições, desde a composição de resultados, as receitas que o FII em si ele gera mensalmente. Na exposição aqui para o locatário, a gente vê que 35,44% é Carrefour. Então se acontecer alguma coisa grave com Carrefour, a gente sabe que o fundo em si vai ser afetado diretamente, porque a exposição que o FII tem em relação ao Carrefour é alta. A gente consegue também aqui, subindo aqui um pouquinho mais para cima, a gente consegue ver a distribuição geográfica, onde o FII em si está distribuído aí de acordo com as suas regiões. A gente sabe que em São Paulo se concentra 60% aí do FII aqui está em São Paulo. Então a gente consegue acompanhar todas essas informações aqui lendo apenas o que? O relatório gerencial. Então, cara, é importante a gente pegar aí para ver o relatório gerencial para a gente entender um pouquinho mais do que está acontecendo aí com o fundo imobiliário, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que toda crise, cara, respira, coloque a cabeça para pensar, não sai vendendo. A gente sabe também que tem o efeito manada, tem aquela galera lá que só pensa em dividendo. Então, o FII, não sei, por exemplo, o FII tem aquela
média de sempre anunciar R$1 por cota, o FII vai lá, anuncia 70 centavos, o cara vai lá desesperado, vende, e acontece aquele efeito manada que o pessoal vai no embalo. Não, cara, não faça isso. Segura o FII. Se o FII não deixou de fazer aquilo que ele faz, que é o quê? Pagar dividendo, e é um FII bom, não venda, segura ele, aproveita essas oportunidades para você fazer o quê? Comprar mais. Então fica a dica. Você seja um investidor aí com paciência e com consciência, e ao longo do prazo aí, você vai colher os seus frutos que você está plantando hoje. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like e ative o sininho. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus aí e fui!